tudo bem? Bom, hoje eu venho novamente trazer um iceberg pra vocês, e a temática escolhida da vez é o icônico iceberg do Incrível Mundo de Gumball. Mas calma que esse é um iceberg diferente. Esse vídeo se trata de um iceberg dash, um novo formato de vídeo que eu irei testar aqui no canal, em que semanalmente eu pego 18 tópicos sobre determinado tema e acabo dividindo ele em 6 camadas. O céu, a ponta do iceberg, águas rasas, águas médias, águas profundas e a escuridão. E isso resulta em 3 tópicos em cada uma dessas camadas, o que vai ajudar a melhorar a frequência de conteúdo aqui no canal e além disso permitirá que eu crie múltiplos vídeos, como parte 1, 2 e 3, ou quantos forem necessários para cobrir todos os tópicos disponíveis. E é claro que, como eu já tenho um iceberg completo do Incrível Mundo de Gumball aqui no meu canal, eu procurei incluir o máximo de tópicos que não estavam presentes no iceberg anterior. Mas antes de tudo, novamente para quem ainda não sabe sobre os estilos de vídeo de iceberg, aí vai uma breve explicação. Os vídeos de iceberg é a apresentação de vários tópicos e assuntos que são postos em um iceberg, e em que medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos. E parando com as enrolações, esse é o iceberg dash do Incrível Mundo de Gumball. O céu. Censuras. Quando o assunto é descartar ou censurar de alguma forma cenas de suas séries, a Cartoon Network é especialista no assunto, e com o Incrível Mundo de Gumball não foi diferente. Por ser uma série voltada para toda a família, algumas partes por serem minimamente suspeitas foram removidas ou modificadas, variando de país para país ou até mesmo para regiões inteiras, visando obviamente a adequação do programa para sua cultura e retirar cenas que de alguma forma localmente são erradas. E olha que algumas cenas não dá para entender o porquê foram cortadas, tipo no episódio 7 da segunda temporada, chamado de O Telefone, em que na Rússia e no Sudeste Europeu, a cena em que o Boberto diz que "isso significa cocô em código binário" foi cortada, foi uma tentativa de imitar o Boberto. Sim, acredite. Ou no episódio 20 da terceira temporada, chamado de A Casca, em que aquela famosa cena em que Gumball beija Penny foi cortada totalmente no Oriente Médio e no Norte da África. Ou até mesmo no 39º episódio da quinta temporada da série, chamado A Lista, em que Gumball, Darwin e Nicole vão para a praia de nudismo, porém pelo Google Maps não aparece ninguém nu não. Essa cena acabou sendo cortada em toda a Ásia. E enfim, são muitas cenas censuradas e descartadas, contendo até mesmo uma lista inteira de todos os episódios que foram censurados no fandom da Censorship Week. Verão de 1983. Esse fato se refere a um evento que foi citado no 11º episódio da primeira temporada de Gumball, chamado de O Mais Preguiçoso. Aquele episódio em que o Gumball e Darwin tentam derrotar o Ricardo no concurso de quem é mais preguiçoso. Nesse episódio, no início dele, Gumball e Darwin estavam procurando alguém para derrotar o seu pai no concurso de preguiça, já que Ricardo havia falado que se eles achassem alguém mais preguiçoso que ele iria fazer as tarefas do dia de Gumball e Darwin. E em um momento, Gumball e Darwin acabam perguntando para aquele grupo de idosos se eles conhecem alguém que poderia derrotar o pai deles na preguiça, e um deles acabou mencionando o Larry Preguiça, que mais tarde descobrimos ser o próprio Larry, que trabalha em todo canto, o que é irônico de certa forma. Mas enfim, quando eles perguntam quem é Larry Preguiça para os idosos, eles falam que é uma longa história, e que tudo começou no verão de 1983, e antes mesmo que começasse um flashback para mostrar o que aconteceu, eles são interrompidos, e a gente fica sem saber o que aconteceu nesse evento. Logo depois, eles acabam indo procurar Larry na loja de conveniência, e lá Larry fala que ninguém mais chama ele de Larry Preguiça, e quando perguntado o porquê disso, ele fala que tudo começou no verão de 1983, e antes que o flashback começasse novamente, ele é interrompido, e novamente ficamos sem saber o que ocorreu de fato no verão de 1983, e logo depois Larry fala que ele é o cara mais preguiçoso de Elmore, até ele perder esse título por Ricardo, que conseguiu ser mais preguiçoso do que uma pedra. Então desse modo não sabemos o porquê o verão de 1983 ser tão importante, já que não é mencionado o que aconteceu lá, ou se Ricardo realmente fez algo nesse evento, e esse fato logo se tornou um mistério, virando até mesmo mais uma creepypasta, em que o criador dela relata um episódio que apresenta imagens perturbadoras, vozes estranhas e uma sequência de eventos grotescos, culminando na morte de Gumball. E ela termina assim? É, apenas mais uma creepypasta. Miracle Star. Esse muita gente conhece. Miracle Star é uma série de comédia de animação infantil chinesa criada em 2015 pela empresa chinesa de laticínios Sunyuan Foods para promover uma marca de leite de cabra com o mesmo nome. Ela é estrelada por um menino cabra humanizado chamado de Kiki, dono de um sapo de estimação falante chamado Guaguá. E essa animação se tornou famosa por ser uma cópia descarada do Incrível Mundo de Gumball, copiando o design dos personagens, estilo de animação e até mesmo várias cenas. E isso não passou despercebido pela equipe por trás
Séries de Gumball, que posteriormente fez um episódio chamado Os Imitadores, que foi ao ar no dia 6 de fevereiro de 2017, na 5ª temporada da série, como forma de resposta para essa cópia, em que eles zombam no programa e apresentam uma família que se parece muito com a família de Miracle Star. E nesse programa não tem um personagem equivalente a Anaís, devido ao fato da China ter limite de filhos por família na época em que o programa foi produzido, e o equivalente do Darwin não conta, já que ele é um animal de estimação. E essa série é muito comparada com a também animação chinesa chamada de The Legend of Lucky Pie, em que eles copiam na cara de pau Hora de Aventura, e devido às semelhanças com a série de Gumball, o show foi cancelado após 12 episódios devido a críticas negativas. A Ponta do Iceberg, o filme do Gumball. O tão esperado filme de Gumball, que até hoje, em pleno 2023, nunca foi lançado. Em pensar que em 2021, quando eu fiz o Iceberg de Gumball, eu falei que seria lançado em breve. E já se passaram 2 anos desde então e nada! O Incrível Mundo de Gumball, o filme, utilizaria as mais recentes técnicas de animação e CGI. E o filme prometia uma conclusão cômica, porém emocionante para os fãs da série. O filme continha até mesmo uma sinopse, que eu não sei até que ponto é real. E ele acabou sendo citado pela primeira vez em outubro de 2015, quando Ben Boquelet disse ao The Times que estava interessado em criar um filme baseado na série, e em 2016 ele disse que estava em dúvida sobre o filme, mas que havia planejado 2 rascunhos para potenciais filmes. E em outubro de 2018, o Cartoon Network confirmou que um roteiro do filme do Gumball estava sendo escrito, e o filme foi oficialmente anunciado que estava em desenvolvimento em 17 de fevereiro de 2021. Porém, em agosto de 2022 foi anunciado que o projeto do filme, assim como vários outros projetos de animações da HBO Max, não avançaram e ficarão em pausa enquanto são comprados por outros canais para serem desenvolvidos, adiando mais uma vez o bendito filme do Gumball, que agora sabe lá Deus quando vai ser lançado. E muito tempo se acreditou que o filme tinha sido cancelado pela HBO Max para dar espaço para aquela belíssima série da Velma, porém não é verdade. Eles só interromperam o desenvolvimento porque não acreditavam que o filme poderia dar lucro, visto seu alto custo para desenvolvimento, e por isso estão esperando alguém para comprar o projeto, para que caso o filme seja um flop, eles não perdam tanto dinheiro. Sim, eles só pensam em dinheiro, bando de safado. A Água de Elmore. Essa teoria sugere que as aparências únicas dos personagens do Incrível Mundo de Gumball podem estar relacionadas com a água da cidade de Elmore. Essa teoria se baseia no episódio A Fã da 3ª temporada, onde Gumball fala sobre a água da cidade estar poluída por muito tempo e que as futuras gerações serão ainda mais estranhas. E a teoria ganha ainda mais força quando lembramos do episódio O Segredo da 1ª temporada, em que Gumball e Darwin acabam explorando o sistema de esgoto da cidade de Elmore, e eles descobrem como a água é tratada e engarrafada, o que pode indicar que a água tem alguma influência na aparência dos moradores de Elmore. Então, meio que essa teoria sugere que a água local pode ser a causa das características físicas peculiares dos personagens, e com o passar do tempo, as futuras gerações podem ficar ainda mais estranhas devido à água que consomem. Porém, isso é apenas uma teoria. O piloto de Gumball. O piloto de Gumball. O piloto do Incrível Mundo de Gumball, também chamado de Early Reel, foi um teste de animação feito por Ben Boquelet em meados de 2008 e que foi postado por ele no YouTube no dia 18 de janeiro de 2013. Nesse piloto de Gumball, notamos diferenças nos personagens e na animação em comparação com a versão final da série. Embora seja apenas um protótipo, o piloto já incorporou a mistura de estilos de animação que caracteriza a série completa. Inicialmente, a concepção da série envolvia a ideia de que os personagens frequentariam uma escola para desenhos animados rejeitados, um conceito original, mas a rede de televisão achou que era muito sombrio para um programa infantil e por isso reformularam a premissa para algo mais adequado, e essa mudança pode explicar as diferenças nos estilos de arte dos personagens e o uso de várias formas de animação ao longo da série. E à medida que o desenvolvimento avançava, diversas outras mudanças foram implementadas e novos personagens foram introduzidos para criar a versão final da série que se tornou tão popular. Águas Rasas. Fusion Fall Gumball. Fusion Fall, também conhecido como Cartoon Network Universe Fusion Fall, foi um jogo de aventura MMORPG de plataforma, anunciado pela primeira vez em meados de 2007 na San Diego Comic Con e lançado durante o verão de 2008. Desenvolvido pela Grigon Entertainment e publicado pela Cartoon Network. Originalmente, era necessário pagar para jogar, mas a partir de 19 de abril de 2010 tornou-se gratuito para todos.
O jogo ele trouxe os famosos personagens do Cartoon Network, todos redesenhados em estilo de anime pelo ilustrador Midori Fu. E bem, a história girava em torno de uma invasão alienígena no universo da Cartoon Network, e os jogadores se uniam para lutar contra esses invasores e salvar o dia. No jogo, os criadores poderiam lutar ao lado de seus personagens favoritos do Cartoon Network, criando seu próprio personagem e colecionando versões em miniatura chamado de nanos, para ganhar poderes especiais. E o Fusion Fall se destacava por ter muita ação e também elementos de plataforma nas missões, tornando ele divertido mesmo se você tivesse pouco tempo para jogar. E o Gumball acabou sendo um desses personagens jogáveis em Fusion Fall, recebendo seu próprio nano em 27 de julho de 2011, e posteriormente o Darwin acabou ganhando seu próprio nano em 19 de outubro de 2011. Infelizmente, após 5 anos, o jogo foi encerrado em 29 de agosto de 2013, porém, naquele mesmo ano, no dia 25 de março, foi lançado um Fusion Fall Heroes como seu substituto, e nesse novo jogo a mecânica mudou, adotando o estilo point and click, e em vez de criar um avatar personalizado, os jogadores assumiram o controle direto de personagens do Cartoon Network, como Quatro Braços, Feedback, Dexter, Finn, Rigby, Mordecai, Gumball e entre outros personagens da Cartoon, e cada um desses personagens tinham visuais únicos, criados a partir de combinações de armas e roupas. Cuidado, Pequeno Ted. Cuidado, Pequeno Ted é um vídeo de segurança que faz parte do episódio A Segurança da terceira temporada. Ele conta a história do Pequeno Ted, um urso que parece atrair acidentes e constantemente é repreendido pelo narrador. A atmosfera perturbadora e misteriosa do vídeo causa arrepios no Senhor Pequeno e deixa todos na sala apavorados, mas ninguém ficou com mais medo do que Darwin. No decorrer do episódio, Darwin torna-se excessivamente paranoico e dominado pelo medo de falta de segurança, e esse medo o leva a implementar medidas rígidas em sua casa e em toda a cidade. No entanto, sua busca desenfreada por segurança resulta na privação da liberdade e da diversão de todos, transformando ele em uma espécie de ditador. Diante do comportamento excessivo do Darwin, sua família decide fingir que teve sua mente controlada e elabora um plano para interromper suas ações extremas. E no final do episódio, Gumball confronta Darwin, levando-o a entender que a vida não pode ser excessivamente segura e controlada. Uma pequena curiosidade é que o símbolo que Darwin usa para seus banners tem uma notável semelhança com a águia alemã, que logo nos faz lembrar da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que usou um símbolo muito parecido, e que pode ser uma referência já que Darwin se tornou um ditador no episódio. E uma outra curiosidade interessante é que a animação desse episódio foi realizada por Jérémy Perrin. Francês, filho! Tornando-se o segundo segmento a contar com a contribuição de um animador convidado, e também o segundo trabalho animado por Perrin na série, o primeiro sendo a sequência de pixel art do episódio As Palavras, da segunda temporada, em que Gumball e Darwin lutam. Viagem no tempo. Ao longo da série a gente viu várias manipulações do tempo, o que torna desafiador determinar se tudo está dentro da mesma linha temporal ou se envolve múltiplos universos. Por exemplo, no episódio O Cronômetro da terceira temporada, em que Gumball e Darwin correm contra o tempo para não se atrasarem para a aula da senhorita Simeon e serem expulsos. E em um momento, acidentalmente, Darwin leva eles para um futuro distante e apocalíptico, quando o sol explode. Depois Gumball tenta voltar no tempo, e ele envia a si mesmo e Darwin para o início do universo, quando não tinha nada. Novamente eles avançam no tempo e param na Terra pré-histórica, e depois de acidentalmente se intrometerem com um macaco de pé, eles se encontram no presente, mas por causa de sua intromissão no passado, acabam em uma linha do tempo alternativa onde não há mãos. E depois, Gumball e Darwin tentam muitas tentativas de consertar o presente, e essas tentativas resultam em linhas do tempo estranhas. E por fim, eles encontram uma linha do tempo onde tudo parece normal, exceto que agora eles piscam verticalmente, e o episódio termina com eles decidindo que podem conviver com essa mudança. Um outro exemplo disso ocorre no episódio A Brecha, da quinta temporada, em que Boberto acidentalmente envia Gumball de volta no tempo para um episódio da terceira temporada chamado de O Spoiler. O que ocorreu após esse evento nunca foi esclarecido, e alguns fãs formularam teorias de que Gumball viajou no tempo e simplesmente esperou até alcançar seu ponto na linha do tempo original. Isso implicaria que por um período existiram dois Gumballs na mesma linha do tempo, criando um enigma fascinante sobre as complexibilidades da continuidade na série. Águas Médias. Tyler, The Creator e Gumball. Bom, o famoso rapper e compositor Tyler, The Creator, que é conhecido também por sua versatilidade, já participou de várias séries e programas animados, como convidado especial. Entre elas temos a famosa participação dele no episódio Soltando um Rap, da terceira temporada de Apenas um Show, em que Tyler, The Creator, junto com Childish Gambino, deram vozes aos personagens que estavam participando de um concurso de rap no parque. E isso demonstra um pouco do interesse de Tyler, The Creator pelo mundo da animação e a sua colaboração em projetos animados. E em uma entrevista dada
questionado pelo criador da série, Ben Boquelet, ele é perguntado se pessoas notáveis assistem Gumball, e o Ben responde que a série atrai mesmo até estrelas do rap, como o próprio Tyler, The Creator, em que Ben revela que Tyler é um grande admirador do programa, expressando seu carinho pela série em entrevistas e em várias ocasiões públicas. E uma curiosidade que Ben revelou é que ele tinha planos de escrever um episódio especial da série para Tyler, The Creator. Entretanto, essa era uma tarefa bem difícil, pois Tyler havia sofrido problemas legais e estava banido da Inglaterra, que é onde a série é produzida. E esses problemas estavam relacionados às letras que Tyler havia escrito para uma de suas músicas do álbum Goblin. Que, diga-se de passagem, as letras eram realmente bem pesadas. Mas enfim, em um outro ponto da conversa, Ben Boquelet revela que Tyler estava envolvido na produção do episódio Os Fantoches da 5ª temporada, aquele mesmo que tem a colaboração de Don't Hug Me, I'm Scared. E mais recentemente, em 2022, o Tyler ele fez um tweet perguntando se alguém poderia transformar ele em um personagem de Animal Crossing. E Ben Boquelet respondeu a esse tweet dizendo: que tal um personagem no filme de Gumball? Se sobrevivermos. Existe um personagem que eu realmente escrevi pra você no roteiro, comprovando que Ben ainda tem interesse de contar com Tyler na sua produção. E esse tweet, ao mesmo tempo que é animador, já que Ben cita a produção do filme de Gumball, também é desanimador, já que ele coloca entre parênteses: se sobrevivermos. Gary Hedges. No episódio O Vizinho da 6ª temporada da série, o personagem secundário Gary Hedges, conhecido até então como Esse Cara, desempenha um papel fundamental. O Gary era um personagem recorrente em diversos episódios das temporadas anteriores, com aparições notáveis em alguns episódios, assim como no episódio Os Extras da 3ª temporada. No entanto, é no episódio O Vizinho que o foco se concentra em aprender mais sobre Gary e o seu nome real, Harry Geddes. A história se desenrola quando Gumball e Darwin têm dificuldades em se lembrar do nome de Gary, que é vizinho deles há muito tempo, e depois de tentarem de algumas formas, Gumball e Darwin se disfarçam de trabalhadores de caridade e vão pro shopping tentar convencer Gary de assinar uma petição. Confuso com aquilo, Gary pergunta o porquê, e Gumball explica que o prefeito de Elmore vai demolir a biblioteca para construir um hospital, e depois ele vai demolir o hospital para construir um orfanato, e depois vai demolir o orfanato e construir um apartamento de luxo para ele. Gary então desiste de assinar a petição, mas foge de repente, dizendo que eles precisam agir e tem que ser agora. E depois, quando Gumball e Darwin se afastam, o prefeito, que estava ouvindo a conversa toda, liga para seus associados, que são agentes russos, e coloca exatamente esse plano em ação. Os agentes russos reconhecem o Gary, dizendo que ele é um velho amigo, e depois descobre-se que Gary Hedges é na verdade Harry Geddes, e que ele adotou o pseudônimo de Gary Hedges após testemunhar contra criminosos em um programa de proteção a testemunhas há 20 anos atrás. E o episódio traz um toque de comédia quando Gumball e Darwin tentam manter Gary a salvo dos agentes russos, que estavam atrás de Harry para dar um fim nele. No entanto, a situação se complica quando Gumball e Darwin tentam resolver o problema por conta própria, com um plano que envolve explodir a casa de Harry. O plano não ocorre como esperado, mas o Harry acaba ficando vivo, porém o resultado é uma situação ainda mais complicada. Fora o fato desse personagem ter um segredo que foi escondido até a última temporada, não tem nada mais importante nesse episódio, além do fato de que essa careta que o Gumball fez se parece muito com o Nicolas Cage. Sim, é só isso. A espécie de Boberto. Boberto é um personagem de apoio na série. Ele é um robô de alta tecnologia conhecido por sua natureza extremamente literal, grande inteligência e a capacidade de se transformar em uma versão maior de si mesmo para fins de combate. Durante as primeiras 3 temporadas, Boberto é principalmente usado para fins cômicos e não recebe muito desenvolvimento de personagem. O seu primeiro grande destaque ocorre na primeira temporada, no episódio intitulado O Robô da primeira temporada, no qual ele expressa o seu desejo de tornar-se um garoto de verdade, e para realizar esse desejo, ele toma o lugar de Gumball e assume a vida dele, resultando em situações complicadas. Na segunda temporada, há um episódio chamado A Aposta, que gira em torno de Gumball tirando vantagem de Boberto. Embora esse episódio forneça um pouco mais de contexto sobre a dinâmica entre os personagens, ainda não revela muito sobre a origem de Boberto. A verdadeira revelação sobre a origem de Boberto ocorre no episódio A Atualização, que é o 12º episódio da 4ª temporada. Nesse episódio, é exibido um anúncio para o sistema operacional de Boberto, uma versão aprimorada dele chamada Boberto 6B. O principal objetivo do sistema Boberto é fornecer aos usuários uma experiência única, oferecendo novas funcionalidades como efeitos tridimensionais na tela, filtros de fotos, um aplicativo de saúde, um reprodutor MP3, um assistente virtual que é bem falho e problemático, atualizações de mapas que causam mais problemas do que soluções e um aplicativo chamado Debris Smasher, usado para destruir projéteis em autodefesa. No entanto, é importante notar que esse modelo antigo de Boberto não é compatível com essa versão aprimorada, e por isso ele trava diversas vezes no episódio.
episódio. Além disso, o episódio também sugere que os seres da espécie de Boberto não são simplesmente criados em uma torradeira, mas sim fabricados em algum lugar. Gumball e Darwin optam por manter o modelo antigo de Boberto, indicando que há mais seres semelhantes a Boberto que não são adquiridos publicamente, criando um toque de mistério em relação à sua espécie. Águas Profundas. A Teoria de Gumball e P.I.B. Home Alone with P.I.B. é um curta-metragem de animação que foi lançado no canal da Adult Swim no YouTube no dia 30 de outubro de 2021. Esse vídeo é cheio de crossovers com muitos personagens e tem uma atmosfera de suspense e terror que o torna muito intrigante. E ele é o ponto inicial para uma teoria intrigante que envolve Gumball e P.I.B. No vídeo, o foco está na personagem fictícia P.I.B., que é perseguida por uma espécie de glitch sinistro que está dominando tudo, semelhante ao vazio de Gumball. E esse glitch ameaça tirar ela do seu próprio programa e, consequentemente, quebrar a quarta parede. E ao longo da história, P.I.B. encontra outros personagens, alguns que foram criados especificamente para o programa, enquanto outros são de diferentes franquias da Warner Bros. E da Cartoon Network, como os Flintstones, Scooby-Doo e até séries recentes como Hora de Aventura e o próprio Gumball. O vídeo de P.I.B. e sua temática fez um sucesso tão grande que muitos desejaram que ela se tornasse uma série completa. No entanto, a possibilidade de que algo mais seja desenvolvido em relação a P.I.B. diminuiu muito depois da fusão entre a HBO Max e a Discovery Inc. E mais recentemente, em 3 de outubro de 2023, o criador do curta de P.I.B., Dodd Greenley, postou em seu Instagram uma notícia triste em relação a P.I.B. Em seu post, ele dizia: "Tenho notícias tristes para compartilhar. Sinto muito em dizer que P.I.B. ainda não foi aprovado e não parece que isso acontecerá em um futuro próximo. Criar um programa é um processo longo e difícil, e nunca se pode dizer nunca, mas por enquanto parece que P.I.B. provavelmente não se tornará um programa. Peço desculpa a todos os fãs e obrigado por todo apoio." O que é uma tristeza, já que em menos de 2 anos, o curta de P.I.B. pegou mais de 33 milhões de visualizações no YouTube. E eu não posso confirmar nada, porém tinha grandes chances do desenho dela ser um sucesso. Mas bom, é desse curta que surgiu a discussão sobre a possível conexão entre a continuação de Gumball e esse curta de P.I.B., já que ambas as séries tratam da ideia de um vazio que ameaça acabar com o programa, quebram a quarta parede e tem um personagem principal destinado a detê-lo, antes que ele assuma o controle de tudo, que no caso são P.I.B. e Gumball. E embora seja uma teoria intrigante, parece mais provável que se trate de duas premissas semelhantes ocorrendo em um período próximo de tempo. A ideia de um vazio ameaçador não é única, e já foi explorada em outras séries e desenhos, assim como nos Padrinhos Mágicos, porém em um contexto astrológico, sem necessariamente estar conectado ao vazio da série de Gumball. Shanax Inc. Shanax Inc. é um edifício de escritórios localizado em Elmore e frequentemente ele aparece na série, aparecendo pela primeira vez na primeira temporada no episódio O DVD, na qual Gumball e Darwin tentam pagar a taxa atrasada do DVD de crocodilos no trem que eles haviam alugado, mas meio que acabam se tornando cobaias para teste de maquiagem, cujo escritório era no prédio da Shanax. No episódio O Chefe da terceira temporada, Gumball e Darwin tentam ajudar Rock a conseguir um emprego na Shanax Inc. No entanto, eles descobrem que o Sr. Shanax, que é aquela bolinha de papel, e o proprietário da empresa é bastante corrupto. Outro episódio que vale ser citado é o fundador da sexta temporada, no qual o Ricardo acidentalmente cria um verdadeiro caos na Shanax Inc., quando ele se passa pelo chefe da empresa, que quase nunca é visto na empresa. E nesse episódio é destacado como a empresa é um verdadeiro desastre e como os funcionários estão insatisfeitos com as ideias doidas propostas por Ricardo. E o que torna a Shanax Inc. notável é o fato de que seus funcionários aparentemente assinam um contrato no qual abrem mão de suas almas, esperanças e sonhos em troca de emprego na empresa. E isso implica que suas ocupações na Shanax podem durar a maior parte de suas vidas, se não a vida toda. E a empresa parece direcionar sua atenção a funcionários jovens e inexperientes. E o processo de entrada envolve a captura do espírito do funcionário em um frasco, embora isso seja contestado pelo chefe dizendo que isso é apenas uma formalidade. Além disso, a série trata a empresa de forma humorística, satirizando o mundo corporativo e a exploração de seus empregados. A origem de Suzy. Dentro de um episódio de 2 partes chamados As Origens da quarta temporada, uma cena específica chama a atenção. Darwin, que havia sido recentemente adotado pela família Watterson e ainda era um pequeno peixe de aquário, acaba sendo levado para o mar depois de acidentalmente darem descarga nele, e depois disso ele tenta encontrar o caminho de volta para sua família. No entanto, durante essa jornada, ele chega em um ponto crucial. Em um momento é apresentado pra gente a família de Suzy, que ainda era um bebê de colo, e ela de maneira bem desenrolada fala que quando crescer quer ser advogada igual seu pai, e Darwin, ao se aproximar deles, é calorosamente cumprimentado pelos pais de Suzy, que acidentalmente deixam Suzy cair no chão. E isso de certa forma confirma que a personalidade única e peculiar
familiar de Suzy com certeza veio desse incidente, já que logo depois de cair, ela é rapidamente pega por sua mãe, mas é nesse momento que algo notável acontece. Devido ao impacto da batida na cabeça, ela solta aquele característico sorriso dela, o que sugere que a batida pode ter afetado seu cérebro, contribuindo para a formação de sua personalidade. E esse detalhe de sua origem oferece uma visão engraçada, mas ao mesmo tempo um pouco tocante da personagem, uma vez que ela é tratada de maneira especial por todos os outros alunos da escola de Elmore. E vale a pena citar também a maneira que Suzy enxerga o mundo. No episódio A Esquisita da quinta temporada, Suzy, dando olhos esbugalhados para Darby e Gumball, oferece para eles a visão da maneira que ela vê o mundo, através de uma canção chamada de Sou Livre. E nessa canção, Suzy celebra sua visão única e alegre do mundo, e ela compartilha a mensagem de ser autêntico, ser feliz e valorizar a alegria e o prazer de ser único. E a música destaca a importância de compartilhar essa alegria com os outros, mesmo que isso envolva comportamentos considerados estranhos. E enfim, na sua essência, a canção celebra a liberdade de ser verdadeiramente você mesmo, sem se preocupar com o julgamento dos outros. Escuridão, ou Parasita. Anaís, sendo a criança prodígio do programa, desempenha vários papéis ao longo da série. Em algumas situações ela é retratada de forma inteligente e reflexiva, enquanto em outras ocasiões assume um tom sarcástico. Porém, é revelado pra gente no episódio A Parasita da quarta temporada que suas habilidades sociais são bem precárias. Inicialmente, Gumball e Darwin acreditam que ela está sendo explorada pela nova amiga dela, acreditando que essa nova amizade era uma espécie de parasita, e até por isso passa um episódio inteiro tentando ajudar. Mas acontece que há um grande mal-entendido. Um personagem fundamental nesse episódio é Jodie Mallard, a nova amiga de Anaís, uma menina tímida que também tem dificuldades em interações sociais. E a combinação das habilidades sociais precárias de Anaís com a timidez de Jodie acaba resultando em situações complicadas e constrangedoras entre as duas. E a situação só é esclarecida quando as duas vão parar na enfermaria após ficarem grudadas ou algo do tipo, na qual a enfermeira intervém e confirma que é a Anaís quem está apegada demais a Jodie. E depois Jodie fala que no início só queria uma caneta, e foi quando se iniciou tudo isso. Nesse momento, Gumball e Darwin finalmente perguntam a Anaís sobre sua abordagem na construção de novas amizades, e descobrem que ela é bem invasiva e força demais a barra. E daí vem o título do episódio, O Parasita, que se refere à maneira de como a Anaís faz amizades, às vezes de forma não muito saudável. E essa é apenas a segunda vez que vemos a Anaís fazer amizade na série, já que a primeira foi no episódio O Amigo, da terceira temporada. The Grieving. Bom, essa é uma creepypasta bem conhecida. The Grieving é uma creepypasta que gira em torno de uma narrativa fictícia relacionada a um suposto episódio amaldiçoado de Gumball. Essa trama sinistra descreve eventos sombrios e perturbadores que acontecem quando alguém assiste a esse episódio proibido. A história começa com a revelação de uma carta enviada a alguém que teve o azar de assistir a esse episódio maldito. O remetente da carta expressa surpresa e choque por alguém ter encontrado esse episódio, que originalmente era destinado apenas a um pequeno grupo de amigos. A narrativa sugere que esse episódio foi criada como uma espécie de brincadeira de mau gosto, projetada para zombar de um colega de trabalho que estava passando por um momento difícil após perder o seu filho para um assassino em série. Os detalhes inquietantes do episódio incluem cenas exageradas de luto pela família Watterson e o uso insensível da tragédia pessoal de um colega como base para piada. E o autor da carta expressa profundo pesar e arrependimento por ter participado da criação desse episódio. E a história também sugere que eles tentaram esquecer essa ação insensível ao enterrar fisicamente o episódio em um local bem distante. Porém, vale a pena ressaltar que isso é apenas uma creepypasta, em que muitas pessoas podem até dizer que viram esse episódio, mas simplesmente ele nunca existiu. E essa creepypasta foi tão longe que até a própria Cartoon Network fez piada sobre, postando em seu canal um possível episódio perdido de Gumball chamado de The Grieving, mas na realidade era piada. Essa creepypasta recentemente até ganhou uma atualização, com o canal Vibin Leaf fazendo meio que uma espécie estendida e melhorada do vídeo, que era usado como referência na creepypasta. E de fato, ele acabou deixando o vídeo mais aterrorizante, criando uma vibe de terror e intrigante no vídeo, usando ruídos e músicas de suspense. E no vídeo, Darwin, Anaís e Gumball acabam indo de Vasco da Gama, e o responsável aparentemente é uma espécie de demônio com chifres. E no final, Ricardo e Nicole ficam de luto pela perda de seus filhos, e o episódio acaba. Mas lembrando novamente, é apenas uma creepypasta, não tenha medo. Carrie e seu pai. A trama do episódio O Espelho da terceira temporada começa com Gumball sendo amaldiçoado pelo Leva Tudo, através de uma corrente que ele recebeu no e-mail e recusou repassar. Mais tarde descobrimos que esse espírito Leva Tudo era Vlados Lovos Locos. Que isso, cara?
era Vladoslovos Quê? Lokowi, era Vladoslovos Lokowicz, um personagem de única aparição na série. O impacto do espírito leva tudo na trama não pode ser subestimado, pois a sua maldição coloca Gumball em uma vida de assombrações. Tudo isso por causa de seu amor não correspondido por um espírito que habita o espelho, na qual fez ele ser amaldiçoado e ter uma vida solitária dentro de espelhos. Transformando-se no espírito leva tudo que tenta aprisionar pessoas nos espelhos para se libertar. A relação entre Carrie e seu pai é bem complexa. Carrie é geralmente uma personagem tranquila e misteriosa, mas nesse episódio fica profundamente perturbada com a maldição colocada no Gumball. Isso deixa ela desconcertada e preocupada, com ela ficando muito assustada ao ser perguntada do espírito leva tudo. Esse episódio inclui um momento de reencontro entre Carrie e seu pai, quando ele é liberado da sua maldição. E é esse evento que faz esse fato estar na última camada, já que quando foi abraçar Carrie, ele acaba passando direto por ela, já que ela é um fantasma, e ele não. E ele acidentalmente cai da janela, e depois simplesmente morre na frente de todo mundo. E a Carrie, que já estava emocionada por reencontrar o seu pai depois de muito tempo, tem que lidar com a morte de seu pai em que ela testemunhou acontecer. E isso transforma um momento que deveria ser emocionante em algo sombrio e triste. Porém, menos mal, porque depois ele volta em forma de fantasma e os dois se abraçam felizes. Mas enfim, pessoal, esse foi o Iceberg Dash de hoje. Muito obrigado a vocês que viram o vídeo até aqui, vocês são só da limonada. Eu espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Não se esqueça de deixar o like e inscrição no canal. E caso tenha alguma sugestão do próximo vídeo de Iceberg Dash ou de qualquer outro vídeo, deixa aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez e bye bye!